3. O conhecimento de Deus segundo a Igreja. Parágrafo 36. A Santa Igreja, nossa Mãe, sustenta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. Sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade por ser criado à imagem de Deus. Parágrafo 37. Todavia, nas condições históricas em que se encontra, o homem enfrenta muitas dificuldades para conhecer a Deus, apenas com a luz de sua razão. Embora a razão humana, falando simplesmente, possa realmente, com suas forças e sua luz natural, chegar ao conhecimento verdadeiro e certo de Deus, único e pessoal, que sustém e governa o mundo com sua providência, bem como ao conhecimento da lei natural, impressa pelo Criador em nossas almas, não são poucos, todavia, os obstáculos que impedem a razão de fazer uso eficaz e frutuoso dessa sua capacidade natural. De fato, as verdades que se referem a Deus e as relações entre os homens e Deus são verdades que transcendem por completo a ordem das coisas sensíveis e, quando entram na prática da vida e a informam, exigem sacrifício e abnegação própria. Ora, o entendimento humano encontra dificuldades na aquisição de tais verdades, quer pela ação dos sentidos e da imaginação, quer pelas más inclinações nascidas do pecado original. Isso faz com que os homens, em semelhantes questões, facilmente se persuadam de ser falso e duvidoso o que não querem que seja verdadeiro. Parágrafo 38. Por isso, o homem tem necessidade de ser iluminado pela revelação de Deus, não somente sobre o que ultrapassa seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que, por si mesmas, não são inacessíveis à razão, a fim de que estas, no estado atual do gênero humano, possam ser conhecidas por todos, sem dificuldade, com firme certeza e sem confusão de erro. 4. Como falar de Deus? Parágrafo 39. Ao defender a capacidade da razão humana de conhecer a Deus, a Igreja exprime sua confiança na possibilidade de falar de Deus a todos os homens e com todos os homens. Esta convicção está na base de seu diálogo com as outras religiões, com a filosofia e com as ciências, como também com os não crentes e os ateus. Parágrafo 40. Uma vez que nosso conhecimento de Deus é limitado, também limitada é nossa linguagem sobre Deus. Só podemos falar de Deus a partir das criaturas e segundo nosso modo humano, limitado de conhecer e de pensar. Parágrafo 41. As criaturas, todas elas, trazem em si certa semelhança com Deus, muito particularmente o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Por isso, as múltiplas perfeições das criaturas, sua verdade, bondade, beleza, refletem a perfeição infinita de Deus. Em razão disso, podemos falar de Deus a partir das perfeições de suas criaturas. Partindo da grandeza e beleza das criaturas, pode-se chegar a ver, por analogia, o seu Criador. Sabedoria, capítulo 13, versículo 5. Parágrafo 42. Deus transcende a toda criatura. Por isso, é preciso incessantemente purificar nossa linguagem daquilo que possui de limitado, de proveniente da pura imaginação, de imperfeito, para não confundirmos o Deus inefável, incompreensível, invisível, inatingível com as nossas representações humanas. Nossas palavras humanas permanecem sempre aquém do mistério de Deus. Parágrafo 43. Assim, falando de Deus, nossa linguagem se expressa, sem dúvida, de maneira humana, mas ela atinge realmente o próprio Deus, ainda que sem poder exprimi-lo em sua infinita simplicidade. Com efeito, é preciso lembrar
que entre o Criador e a criatura não se pode notar uma semelhança, sem que se deva notar entre eles uma ainda maior dessemelhança, e que não podemos apreender de Deus o que Ele é, mas apenas o que Ele não é, e de que maneira os outros seres situam-se em relação a Ele. Resumindo, parágrafo 44. O homem é, por natureza e por vocação, um ser religioso. Porque provém de Deus e para Ele caminha, o homem só vive uma vida plenamente humana se vive livremente sua relação com Deus. Parágrafo 45. O homem é feito para viver em comunhão com Deus, no qual encontra sua felicidade. Quando eu estiver inteiramente em vós, nunca mais haverá dor e provação. Repleta de vós por inteiro, minha vida será verdadeira. Parágrafo 46. Quando escuta a mensagem das criaturas e a voz de sua consciência, o homem pode atingir a certeza da existência de Deus, causa e fim de tudo. Parágrafo 47. A Igreja ensina que o Deus único e verdadeiro, nosso Criador e Senhor, pode ser conhecido com certeza por meio de suas obras, graças à luz natural da razão humana. Parágrafo 48. Podemos realmente falar de Deus partindo das múltiplas perfeições das criaturas, semelhanças do Deus infinitamente perfeito, ainda que nossa linguagem limitada não esgote seu mistério. Parágrafo 49. Sem o Criador, a criatura se esvai. Eis porque os crentes sabem que são impelidos pelo amor de Cristo a levar a luz do Deus vivo àqueles que o desconhecem ou o recusam. Capítulo 2. Deus vem ao encontro do homem. Parágrafo 50. Mediante a razão natural, o homem pode, com certeza, conhecer a Deus a partir de suas obras. Existe, porém, outra ordem de conhecimento que o homem, de modo algum, pode atingir por suas próprias forças, a da revelação divina. Por uma decisão totalmente livre, Deus se revela e se doa ao homem. Faz isto revelando seu mistério, seu projeto benevolente que, desde toda a eternidade, concebeu em Cristo em favor de todos os homens. Revela plenamente seu projeto, enviando seu Filho bem-amado, nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. Artigo 1. A revelação de Deus. 1. Deus revela seu projeto benevolente. Parágrafo 51. Aprove a Deus, em sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e tornar conhecido o mistério de sua vontade, pelo qual os homens, por intermédio de Cristo, Verbo feito carne, no Espírito Santo, têm acesso ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Parágrafo 52. Deus, que habita numa luz inacessível, primeira carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 16, quer comunicar sua própria vida divina aos homens, criados livremente por Ele, para fazer deles, em seu Filho único, filhos adotivos. Ao revelar-se, Deus quer tornar os homens capazes de responder-lhe, de conhecê-lo e de amá-lo, bem mais do que seriam capazes por si mesmos. Parágrafo 53. O projeto divino da revelação realiza-se ao mesmo tempo por ações e por palavras, intimamente ligadas entre si e que se iluminam mutuamente. Esse projeto comporta uma pedagogia divina peculiar. Deus comunica-se gradualmente com o homem, o prepara, por etapas, para acolher a revelação sobrenatural que faz de si mesmo e que culmina na pessoa e na missão do Verbo encarnado, Jesus Cristo. Santo Irineu de Lyon fala repetidas vezes desta pedagogia divina sobre a imagem da familiaridade mútua entre Deus e o homem. O Verbo de Deus habitou no homem e se fez Filho do homem, para acostumar o homem a aprender a Deus e acostumar Deus a habitar no homem, segundo o consentimento do Pai. 2. As etapas da revelação. Desde a origem, Deus se dá a conhecer.
Parágrafo 54. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo verbo conferir, Evangelho segundo São João, capítulo 1, versículo 3, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo na criação. Conferir carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao 20. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio aos nossos primeiros pais. Depois da sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança da salvação. Conferir Gênesis capítulo 3, versículo 15. E cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, perseverando na prática das boas obras, procuram a salvação. Conferir carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao 7. No devido tempo, chamou Abraão para fazer dele pai de um grande povo. Conferir Gênesis capítulo 12, versículo 2. Povo que depois dos patriarcas ele instruiu por meio de Moisés e dos profetas, para que o conhecessem como único Deus vivo e verdadeiro, Pai providente e juiz justo, e para que esperassem o Salvador prometido. Assim preparou Deus, através dos tempos, o caminho ao Evangelho. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo mesmo, revestindo-os de uma graça e de uma justiça resplandecentes. Parágrafo 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado de nossos pais. Deus, com efeito, após a queda deles, com a promessa da redenção, os consolou com a esperança da salvação e velou permanentemente pelo gênero humano, a fim de dar a vida eterna a todos aqueles que, pela perseverança na prática do bem, procuram a salvação. Quando, pela desobediência, perderam vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Oferecestes, muitas vezes, aliança aos homens e às mulheres.